Fala pessoal, tudo bem? Thiago Marçaioli mais uma vez aqui com a minha sócia Cláudia Alonso Amorim e em mais um episódio do Pod XP, o podcast do Cindy Experience, que hoje, pessoal, conta com uma pessoa inédita. Por que inédita? Porque é a primeira vez que teremos um dos palestrantes do Cindy Experience, da próxima edição, que vai falar com a gente sobre o tema educacional. A gente sempre traz aqui as empresas e a gente vem falar dos produtos que as empresas vendem e tudo mais. Hoje a gente vem falar de empresas, de como as empresas devem se relacionar, não só com o Cindy Experience, mas com o mercado. E eu trago aqui a minha amiga de muitos anos, que de muitos anos mesmo, porque ela estudou com a minha família, com meus irmãos, com a Lara Matos. A Lara, que é uma mentora de empresários, ela que está há mais de 25 anos com essa experiência, tem aí uma ampla formação, tem um método dela, o método Scala, que ela vai falar mais um pouquinho aqui, e a gente vai ter aí algumas dezenas de minutos para conversar com ela sobre todos os temas relevantes desse mundo empresarial, sobre o que ela prepara para o Cindy Experience, e a gente vai compartilhar tudo isso com ela hoje. Lara, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui, muito obrigado por você estrear, debutar os palestrantes do Cindy Experience. Espero que todos consigam vir, são muitos nesse ano, mas é um prazer estar contigo, ainda mais você que tem amplo conhecimento, você que compartilha seu tempo e conhecimento, você que está dentro das instituições e de ONGs que trabalham aí no mundo, ou seja, você também tem esse pensamento em relação ao próximo. A gente participa junto do Rotary, que é a maior ONG do mundo. Então, assim, é um prazer ter você pelo ser humano que você é. Eu nem vou falar da empresária, da dona da oficina da gestão, que ela vai falar de tudo isso aqui hoje. Então, obrigado por você ter vindo aqui. Um prazer contar contigo. Depois eu já vou para a pergunta e depois a Cláudia também. A gente vai fazendo esse bate-bola. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada, Thiago, Cláudia. Obrigada a você por estar aqui. Primeira palestrante do podcast. Eu vou sair daqui deste tamanho. E nós também. E a gente também, exatamente. Prazer estar aqui com vocês de coração, brincadeiras à parte, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. E como eu falei para você, porque o Thiago também participou de um podcast que eu tenho, o que vocês estão trazendo é um modelo. E quando eu falo de modelo, tem tudo a ver com negócio, porque tudo começa no modelo de negócio, já começa daí. Se você tem um modelo que é escalável, que é o que a gente vai falar, o seu negócio cresce e vocês têm um modelo escalável. Por quê? Primeiro, ele é replicável. Então, o que vocês estão fazendo se aplica para qualquer área. Gente, eles podem amanhã estar vendendo, é sério, hein? Sim. Essa consultoria de como fazer um evento onde você agrega um ecossistema de um nicho específico, mas vocês estão abrindo. Abrindo, sim. Né? Por quê? Porque é muito gerador de negócios. E em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e como eu disse para vocês, em qualquer área. Então é um prazer fazer parte, ainda mais sendo de Santos. Gente, é isso, né? É isso, que não é uma capital, que não é uma cidade, é uma cidade de 440 mil habitantes, e quando a gente pensa nas 9 cidades da Baixada Santista, 1.860.000. Então a gente está falando de 1/5, 1/6 da população da cidade de São Paulo em 9 cidades. Para você ver o tamanho, a gente está muito próximo da maior metrópole do Hemisfério Sul, só que ao mesmo tempo a gente está muito aquém em termos populacionais e a gente consegue daqui da nossa cidade, seja culturalmente, por todo mundo que a gente já teve aqui de cultura, Neila Torraca, Chorão e Charlie Brown Jr., e aí para a gente não cometer nenhuma gafe, todo mundo que é aqui do meio artista, no Léo Maia, todos que vieram, Magrini, Mamberti, exatamente. E a gente tem muita gente que, e até desde lá de trás, José Bonifácio, sim, patriarca da independência. Santos é um gerador de cultura e Santos é um gerador, que eu não preciso nem dizer esportivo, por motivos óbvios. Seja no teatro, na natação, no futebol, a gente teve muita gente boa que passou aqui, basquete, vôlei, enfim. É uma cidade que gera talentos. E quando parte daqui, para você conseguir projeção nacional, é esse prazer que você falou. E em cima disso, falando de talentos e falando de projeções, quem sabe mundiais, fala pra gente quem é Lara Matos CPF e depois quem é Lara Matos Oficina da Gestão. Fala um pouquinho do teu CPF e depois do teu CNPJ, que a gente também evolui.
Perfeito. Então, Lara Matos é uma mulher que é muito corajosa. Eu acho que essa palavra que traduz de fato a minha personalidade, porque eu comecei na educação física como primeira formação, é uma coisa que eu gosto muito. Eu nunca tive em casa, gente, um pai dizendo assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Meu irmão é músico, mas é empresário, e eu sou educadora, mas eu parti para a gestão depois. Então, me formei em administração por uma contingência da educação física. Então, cuidar de mim sempre foi uma premissa dentro de casa. Isso fez toda a diferença na minha profissão. Bom, diante disso, eu entrava nas academias, falei, agora eu quero dar aula, que eu sou apaixonada por isso. Acabava no bastidor. Então agora você vai ser coordenador, agora você vai ser a gerente da academia. Eu falei, gente... Você já tinha um passo a mais, né? Dentro da academia. Meu pai era advogado, contador, ele falava assim, administração qualquer um faz, administrar qualquer um administra. Era isso que ele falava. Eu falava, meu Deus. Ele até tá certo, agora o problema é administrar bem. Então, mas aí Como? eu comprovei que isso estava equivocado. Sim. Por quê? Administração é uma ciência. E eu, no bastidor das academias, tecnicamente, eu entendia de tudo. E é muito interessante, é muito peculiar você ser um gestor de academia. Você tem que entender do babado. Não basta você pegar um administrador de uma empresa, sei lá, de material de construção e botar como gerente de academia, não dá muito certo. Mas faltava gestão. Conclusão, parti para gestão. Então, fui estudar administração. Só que assim, no campo social da educação física, aqui na região, o meu nome era muito forte, eu já dava aula em faculdade. Eu comecei a dar aula em faculdade, gente, com 20 Nossa, Pode sensacional. isso. Eu tenho 52, com muito orgulho, mas com 20 anos, por quê? Educação física lá atrás eram muito médicos. E eles tinham obstetra, eles não podiam estar full time nas aulas. E aí eu já dava aula particular, da matéria mais cabeluda. Aí o professor falou assim, quem é essa menina que está dando aula particular da minha matéria tal? Enfim, me conheceu, tinha uma turma de dependentes, comecei com 20 anos, era na janela que eu tinha das aulas, e eu dava aula para ele, não contratada pela faculdade, mas por ele. Enfim, aprovaram, foi. Estou até hoje. Mas para onde eu caio nas empresas? Como é que foi esse caminho? Porque eu comecei na educação. Então, das academias, eu acabei sendo gestora de academias, depois eu virei gestora de cursos, porque eu já dava em aula em faculdade, então gestora de curso superior, gestora de pós-graduação, e aí eu comecei a me cansar de ensinar adolescentes, meus queridos, com todo respeito. Você mudou de fases. Não, mas porque a nossa conversa já não, entendeu? Você tem que ter muito esforço, ainda mais agora, para gerar um interesse, chamar atenção. É uma geração diferente, né? MBA, sim, adoro pós-graduação em MBA, porque é adulto que escolheu estar lá. Agora, Cláudio, os adolescentes, com todo respeito, nada contra, mas eu falei, não é mais comigo. Só que o meu pai, como administrador, aí você vai puxando a infância, tá? A gente tinha em casa, tinha fax, e eu brincava de escritório. Olha o que eu brincava, de escritório, com 5 anos de idade, e os cadernos de receita da minha mãe, eu dava certo, errado. Eu também fazia isso, uma delícia. Toda. A professora já está na gente, logo isso. E aí eu desenvolvi a docência e a gestão. Enfim, tinha medo, Thiago, como todo pequeno empresário, porque eu era contratada como coordenadora de curso superior, as faculdades dificilmente demitem, eu tinha um salário de gestora, estava bem, dava aula, amava. E ainda estava na educação física? Não mais. Só na gestão? Só na gestão. A minha última... Bom, eu passei por várias academias aqui como gerente, foi uma experiência maravilhosa, mas eu não consegui conciliar. Então eu estava como gestora de ensino superior e professora. Mas a própria faculdade que eu lecionava me contratava como PJ, que aí já tinha a lei, para treinar os coordenadores, as secretárias. Eu falei, aqui tem um negócio. Enfim, fiz uma formação em São Paulo e comecei a atuar por conta em paralelo. Até que, e vocês entendem muito bem o que eu estou dizendo, tem um momento na pirâmide das necessidades, você fala assim, cara, eu preciso da autorrealização aqui. Eu já não me contento. Não dá para ser duas coisas, tem que ser melhor ali. Eu tenho que mirar aqui. Salário em dia, tá tudo certo, era querida, as pessoas gostavam, não seria demitida. Tava numa zona de conforto. Cara, mas tinha um bichinho que falava, Lara, eu quero mais, eu quero. E eu gostava desse business, de negócio. Só que assim, sem um vitimismo aqui, mas eu sou mulher no universo masculino.
Eu falava, cara, será que vão me dar crédito? Eu falo de negócios. Tanto na época da educação física quanto na época da gestão universitária, dentro ali da... Exato. Ambos ainda eram universos, mas hoje totalmente dividido, mas a gente está falando de uma época de 2 décadas atrás. Não, a gente não está falando do mercado, a gente não está falando da realidade de hoje. Sim. Porque quem está vendo, às vezes, acha que não, realmente não tem vitimismo, mas na época já era assim. A gente está falando do início dos anos 2000, já era assim. Eu sei porque eu dava aula na mesma universidade que você, de gestão de bancos e finanças, com 25, 26 anos. Eu tinha na minha classe alunos que tinham de banco que eu tinha de idade. E aí, assim, era uma coisa que o mercado ainda eram mais professores homens, mais... Eu tive professora, minha mãe foi professora, e a gente via isso, era um mercado ainda muito masculino, apesar da área educacional sempre ter um papel preponderante da mulher, mas nisso que você está falando, na área de gestão empresarial ou na área da educação física, era ainda muito masculino, e eu concordo com o que você disse. Eu coordenei turmas de professores com 20 e poucos anos, eles tinham sido os meus professores. Eu era coordenadora do curso, então assim... Foi difícil, viu, gente? Porque eu tive que... É uma maturidade que vem de você para eles. Total, né? assim, você tem que conversar com seus sabotadores, Sim. entendeu? Mas, enfim, gente, cheguei. Até que estava no meu ápice como gestora educacional, numa universidade aqui em Santos, com o selo da Fundação Getúlio Vargas. Eles me adoravam, estava tudo certo. But, foi para ser gestão do negócio. Pedi demissão. E aí surge a oficina de gestão. A oficina de gestão surge porque as pessoas falavam, você precisa dar as pessoas vão te dando a letra e você tem que ouvir. Foi o que eu falei no seu podcast. Terminava o dia do síndico que ela e a Tati criaram, aí, não, eu vou fazer uma feira. Falei para eles, vai ser um negócio muito maior. Aí os caras vinham e falavam, não, você tem que fazer, porque gerou negócio. Aí você vai falando... O que falta, e a gente falou muito disso, o senso de execução. Sim. Na verdade, algumas pessoas do mercado de produtividade, de mentoria empresarial e muitos dos grandes atletas de grande performance, o que diferencia muito das vezes o profissional de sucesso do profissional, o afegão médio, que a gente diz, o que é? A execução. O mais capaz, muitas das vezes, não prospera. Exato. O mais inteligente, muitas das vezes, não prospera, porque ele não tem senso de execução. Exato. E aí, quando você brincava de escritório em casa, tal, isso já é uma demanda que você não é passivo, que você é ativo. É que você realiza. Como a liderança de uma criança de 5, 6 anos na sua classe tem que ser observada com cuidado, porque ali pode nascer um profissional no futuro muito bom. Eu falo da Laura Marçaioli, a minha filha, ela gosta sempre de estar liderando tudo. Você tem que aprender, porque muitas das vezes isso pode criar uma antipatia dos coleguinhas, mas ela sempre tem destacado a questão da liderança. E é disso que a gente vê nessa tua história, em tudo isso que você está dizendo, que a gente consegue enxergar essa questão da liderança e da execução, que acho que são 2 fatores que devem encaminhar muito, e você deve falar muito disso, para o empresário migrar para o sucesso. E na verdade, essa projeção que a gente está falando, essa evolução do Cindy é isso mesmo. A gente tem uma frase, né, que a gente fala, o Cindy foi um evento, hoje ele é um movimento. Então é isso que a gente projetou e que vem projetando, né? Então é um conjunto de coisas que hoje a gente tem outra visão de negócio. Exato. Né? Nossa, adorei isso, e é justamente isso. É um movimento. Até falei para eles que roubaram a nossa frase. Um post no Instagram, e aí uma segunda frase que é muito importante, porque por detrás da segunda, são 2 orações que formam a frase. Na primeira o Cindy Experience era um evento de condomínio que saíam negócios. Hoje, o Cindy Experience é uma feira de negócios que no cantinho tem condomínio. Exato, no cantinho não. É que eu brinco do cantinho para dar para amplitude da questão do negócio. Inclusive condomínio. Então é bem isso que você colocou. Você vai executando, as pessoas vão empurrando e você começa a enxergar o negócio totalmente diferente. Mas aí a gente interrompeu, continua falando aí, termina a história e a entrada da oficina da gestão. O gancho é esse, as pessoas vão te falando, as pessoas vão dizendo, mas por que você... Aí você fala,
Porque até então você não se enxerga. E assim, eu tô falando de mim, eu acredito que também seja a sua situação, como quando vocês montaram os pequenos eventos. Não, por que você não faz isso? Fala, nossa, eu? Porque você não tem muito a visão, você tá muito focado naquele micro, né? Resumindo, abri a oficina de gestão, montei os cursos, e aí eu falei, o que eu vou... Olha como eu começava de uma forma analítica, né? O que eu vou falar? Aí uma colega minha, que já trabalhava com treinamento e desenvolvimento, falou assim, vem cá, o que as empresas pedem? E liderança. Eu falei, cabeça pragmática, eu falei, bom, eu vou estudar liderança e começo a dar curso. Comecei a ler, e falei, cara, acho que eu sou uma líder. Aí você falou, não, isso aqui eu faço tal. Falei, bacana, aí você vai ganhando escopo, você vai ganhando coragem, lancei. E aí, gente, a Oficina de Gestão é uma escola de educação corporativa executiva. Então, eu desenvolvo pessoas e negócios. Porque é Oficina de Gestão, pessoas e negócios. Nós desenvolvemos pessoas e negócios. Aonde? Primeiro, na capacidade de fazer. Por quê? No nosso mercado local, tem muita gente boa. Eu louvo muita gente, de coração. Eu gosto de ouvir pessoas falando do que eu falo, tá tudo certo. Porém, qual é o meu diferencial? Eu não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou dizendo, a Lara se destaca no quê? A minha capacidade de mobilização. E isso conversa com a educação física. Você sempre foi Santos? Isso. Santos, mas eu faço algumas coisas fora, mas muito pontuais. E o que falta, que você acha assim, que falta de uma maturidade da Baixada do Santista? Para essa visão empresarial na tua gestão. Ou regionalmente, para ter uma mentalidade mais alinhada com grandes centros financeiros. Eu acho que agora, com essa onda dos influencers falando mais sobre vários assuntos, inclusive gestão, o Santista, o negócio Santista, eu acho que ele está mais aberto a pensar como negócio. E pensar como negócio, gente, é estratégia. E por que eu vejo que agora nós estamos nesse movimento? Porque as pessoas estão estudando mais. Só que assim, eu acabei de gravar, inclusive ontem, um Reels falando justamente isso. Não adianta você ficar curtindo o que eu falo. Você tem que executar. Então, assim, ampliação de consciência sobre o nosso negócio pode ser maior. Ok, agora é execução. O que falta? Falta essa consciência um pouquinho mais firme e a capacidade de fazer. Por quê? A ação, na ação reside a diferença. Então, essa capacidade de mobilização que eu falei para vocês, que eu acho que eu tenho, é porque eu engajo muita gente nas coisas que eu faço. Então, a gente começou com um projeto onde eu ensinava o dono a faturar mais através da mudança de comportamento. Perfeito. É uma metodologia que não era minha, mas eu aprendi demais. Em 3 anos, 96 empresas, e as empresas faturavam. Qual é o milagre? Não tem milagre, não tem fórmula, tem o quê? Orientação. Então, assim, se eu quero um negócio, eu preciso organizar. E aí, gente, é um beabá da administração. Não tem segredo, ninguém está inventando roda. Você tem que olhar os pilares de pessoas, processos, comercial, que são vendas, e financeiro. Só que eu travo lá no faturamento. Fatura. Ok, está crescendo. Só que o faturamento, gente, ele não sustenta um negócio. O que sustenta é caixa. E aí, comércio. Por que você não faz um teu? Porque até então essa metodologia não era minha. Por que você não faz um teu? Eu falava, meu? Por que você... E aí, eu falei, peraí. Se nós ensinamos esses empresários a faturar mais, agora eu preciso ensiná-los a se sustentar. Porque a oficina, querendo ou não, tem mais de 11 anos. Então, para lá, eu venci. Se manteve, já quebrou o paradigma que... Dos 5 anos do Sebrae. Exatamente. Já foi. Aliás, eu já fiz 2 aniversários dos 5 anos do Sebrae. Mas, quando eu falo de escala, que é o que eu vou falar para vocês, eu já ouvi assim. Aí que tá, a questão da mentalidade. Mas quantas unidades ela tem para falar de escalabilidade? Amor, deixa eu te explicar o que é escalabilidade. Escalabilidade é quando você tem 4 pilares. Você tem os seus custos desproporcionais à receita. É quando você aumenta a receita sem aumentar custo. Check, isso eu sei fazer. É quando você tem uma base tecnológica. Isso a gente também agora tem no Scalo, que inclusive o nosso parceiro fornecedor em comum preparou para a gente. Você tem um modelo replicável, eu tenho um método, que é o Scalo, e você tem receita recorrente, eu tenho um Scalo. Scalo é sobre isso. Isso que eu ia te perguntar, eu não o Scalo. 10 escritórios da oficina de gestão para dizer que eu sou escalável. Eu sou escalável em produto, eu tenho o meu braço Academy, a gente vai lançar pós-graduação. Isso é interessante. Vou conversar depois, hein? Vamos.
Pós-graduação, eu tenho 2 métodos de escala e agora um de liderança que a gente vai lançar. Fora isso, eu faço treinamento, desenvolvimento, palestra, enfim. Tem coisas que não escalam, que é a minha persona, porque eu sou o produto. Agora, tem coisas que eu sei escalar. Escalar não significa ter muitas unidades. Escalar significa você escalar o seu negócio. Isso. As pessoas têm que entender que muitas unidades podem fazer parte do seu negócio, mas escalar o seu produto, o seu negócio, não significam muitas unidades. Afinal, a Apple tem lojas no mundo inteiro, mas a Apple é uma fábrica e um escritório que está lá no Vale do Silício e tal, beleza. Quando você escala em termos mundiais, você só distribui o produto. Então a Apple é escalável, mas a base dela é uma só. E aí, uma empresa escalável que não tem base? iFood e Uber. Elon Musk com a... SpaceX. Não, tem uma base. Fugiu agora? Ele não tem concessionária. Tesla. O Tesla, ele não tem concessionária. Tem noção? Deu problema no Tesla. Aonde eu vou? Primeiro, você não vai porque vai dar problema. E se você precisar, você puxa no aplicativo. Então, aí vem dizer que ele não é escalável porque não tem concessionárias? Gente, então, respondendo a tua pergunta, é mentalidade. Você precisa primeiro entender o conceito, depois você precisa ter a mentalidade de que você pode fazer, porém você tem que fazer. Tem que sentar no bumbum. E um dos temas que eu falo, né, recorrentemente é sobre a disciplina. Disciplina é sentar o bumbum na cadeira e fazer o que você precisa fazer. Então, entenda, gente. Não basta você ter a amplitude de consciência. Ok, amplitude de consciência te faz ver um horizonte maior. Eu sou capaz, eu posso fazer, eu sei onde eu vou chegar. Agora é com você. Mas eu tenho que aplicar. Aplicar, agir, monta a estratégia e segue. Só que você tem que saber aonde você vai chegar. E aí, quando eu pego as empresas, eu não estou falando só de pequenas e médias empresas. Ah, mas é porque você atende o pequeno. Eu estou falando de gente grande, que fatura mais de 6 dígitos mês. Você pensa que quem fatura mais de 6 dígitos mês está organizado? Não. E aí você pega empresas que não têm meta. Não tem meta de faturamento. Não tem um planejamento estratégico de curto prazo, porque não adianta fazer de longo. Não tem. Então, o que faltam nas empresas? Profissionalização, porque todo negócio é bom. O cliente precisa do que você vende. Então, eu precifico errado, vamos ajustar. Todo produto é vendável, né? Todo produto é vendável, gente. Todo mundo precisa dos produtos. Que a gente tem, 220. Por que nós temos hoje no Brasil todas as big do marketplace que estão no Brasil? Todas. O Brasil, olha o que eu vou dizer, é o único país que tem todas as big do marketplace instaladas aqui. A concorrência é enorme. Por quê? Mercado consumidor, lindo. A gente vive do quê? Do crédito, meus amores. Quem não quer estar aqui? Brasil, primeiro ano de economia, a gente aprende a propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir do brasileiro é absurda. A propensão marginal a consumir do japonês é totalmente, diametralmente oposto do brasileiro, porque eles têm uma propensão marginal a poupar muito bravo, ou seja, a poupança no Japão, que a poupança é outro termo de macroeconômico, mas quando a gente fala da poupança do indivíduo, a poupança no Japão é absurda e a poupança no Brasil é mínima, porque você não tem a cultura de poupar aqui, porque o consumo no Brasil é absurdo, o brasileiro é consumista. Somos ocidentais, o americano também é extremamente consumista, o europeu, mas aqui, por causa do crédito, por causa da questão do parcelamento, que a gente não vê quase nenhum lugar do mundo, o brasileiro ele é educado desde criança, que também é uma coisa que faz falta nas escolas de educação financeira, ele é educado desde criança a poder dividir, para ele poder se programar melhor. Então você divide mais contas para você poder ter a chance de pagar, o que já na educação financeira isso morre quando você ensina que não. Você pode até algumas coisas você pode parcelar. Compras bens de longo prazo, que você precise de maior tempo, mas o que você tem no seu dia a dia você tem que pagar com a sua renda que cai todo mês. E aí a gente vê no Brasil essa propensão absurda a consumo, todo produto fica sendo vendável, tudo você consegue até... A escalabilidade é mais facilitada, porque é um mercado consumidor. Mercado consumidor, e assim... A gente está aqui falando com o economista, comentei com você, né? Então, que estou estudando economia. Então, só puxando o gancho. Você está entendendo que é uma questão de conhecimento?
Você tem que ter informação. A partir Sim. dela, você sabe fazer. Então, assim, se diferenciar no Brasil não é difícil. Por quê? Porque estamos todos na média. Tem uma palavra que eu não gosto, que é da mediocridade, mas em um bom sentido. A maior parte das empresas é medíocre, está na média. Porque elas param. Para você ascender não é difícil. Por quê? Porque você tem que estudar um pouco mais que é o que as pessoas não fazem. Mas volto a falar, não basta ter conhecimento, você precisa aplicar esse conhecimento. Saber fazer e não fazer é o mesmo que não saber. Mas eu acho que também existe um ponto que é negativo e é uma coisa muito comum no gestor, ele ser centralizador. Como as pessoas são centralizadoras, e até na nossa profissão, porque nossa profissão é personalíssima, Sim. né? E isso também traz aquela coisa, tem que ser você, e a gente abrange isso na nossa mente, que é coisa que a gente vem trabalhando, vem evoluindo, mas poucos fazem isso, né? Justamente. São os braços que a gente precisa para caminhar e evoluir. Então eu vejo que esse ponto negativo para o empresário, para o gestor, é um tabu, não é? A centralização acontece por quê? Você ia Por falar. 2 motivos. O primeiro deles, não tem caixa. Não tem caixa. Se eu não tenho caixa, eu não tenho como contratar. Eu posso vender bem e não ter caixa, que é muito comum. Nós estávamos aqui, antes de começar, conversando de um profissional. Sim. Eu ia perguntar para vocês, não sei se vocês chegaram a ouvir, mas depois a gente mudou. Eu ia perguntar se de fato ele compra o insumo dele para instalar. Por quê? Porque tem gente que oferta produto e precisa comprar o insumo, só que ele não conta com o caixa do cliente. Aí a gente fala isso de descasamento, a gente chama isso de descasamento. Então o cara fatura bem, vende bem, tem um caixa descasado, logo ele não tem capital, ele precisa pegar capital fora. Dei uma palestra recentemente do custo capital. Por que a maior parte das empresas está pedindo recuperação judicial? Porque eles pegaram capital no mercado pré-pandemia a 2% de Selic, hoje a gente está a 15%. Cara, o cara não paga. O dinheiro está muito caro. Então, assim, primeiro, não tem caixa, não contrata. Então, tem uma questão de gestão financeira. A outra questão é, ainda que ele contrate, ele era aquele técnico que fazia muito bem e não treina as pessoas para ele sair do front. Por quê? Porque ele precisa entender que ele é estrategista. Em um dos cursos meus, eu nunca me esqueço isso. Uma empresa estabelecida no ramo de veterinária, a dona, uma graça de menina, super afim de aprender. Eu falava, sai da operação, ela centralizava tudo. Ela me fez uma pergunta assim, Lara, mas se eu sair da operação, o que eu vou fazer? A pergunta dela me mostrou que, Lara, para você é óbvio o que cabe a um dono de negócio fazer. Os donos de negócio não sabem. Porque eles não são donos de negócio, eles são meros transadores comerciais. Eles pegam o dinheiro do cliente e pagam o fornecedor e entregam o produto. Eles são um banco. Porque se ela entendesse que ela é uma empresária, o papel do empresário é entender de mercado, é de fato se informar sobre o estudo, economia, finanças, para poder ensiná-los a pensar com essa cabeça. Um dos pilares que você colocou, o caixa. Sim. Financeiro, então. Entendeu? Então, aprimoramento. Essa profissionalização. Sim. É essa profissionalização do dono. O dono tem que ser dono. Entendeu? Ele tem que contratar para treinar equipes, ele tem que ter o caixa e o financeiro redondinho, ele tem que ter processo bom. Aí você vai falar, Lara, mas eu tô te ouvindo, eu não tenho essa grana e assim, é difícil. Essa virada não é fácil, não é, eu tô dizendo para você. Mas você tem que ter consciência de que você precisa virar. E se você não consegue fazer, tem quem ajude a você, quem faça. Eu sou educadora física, eu tenho uma personal. Por que eu tenho uma personal? Eu sei treinar. Mas, gente, é inegável que o resultado que ela me dá é muito mais rápido, porque ela ainda estuda isso. Eu não estudo mais. Então, se você tem um negócio e você não sabe mais fazer como, você precisa contratar quem conhece para te ajudar a voar. Porque não é ad eterno. O consultor não vai ficar com você a vida inteira. Se você tem um consultor e você precisa dele a vida inteira, tá errado. Ele tá te enganando. Por quê? Porque ele precisa te preparar para você voar sozinho. Tem um momento já da cura, né? Tem que estar curado e levantar então, sozinho. Então, assim, gente profissional hoje no mercado que conhece de coisas vasto. Você só precisa ter a consciência de que você precisa de ajuda para sair desse marasmo que você tá.
Eu teria umas 3 horas de podcast para fazer com ela. Gente, ela vai estar no Cindy a Experience. gente vai falar de gestão, tem isso, tem aquilo, mas eu queria direcionar uma questão, porque muitas pessoas que veem o podcast, que veem o PodXP, é muita gente da área do condomínio que vão te encontrar lá no Cindy Experience. E aí até conversando com a agência que troca figurinhas sobre perguntas, tudo tal, tem um bloco de perguntas que a gente faz no PodXP, para você ver como é aberto, porque a gente abre isso para todo mundo, a gente conversa isso com quem vem aqui. E aí, chegando num bloco mais voltado para o Cindy Experience, mais totalmente alinhado com a tua política, a gente vai ter lá uma série de empresas com 5 a 50 funcionários. A gente tem empresas com 2.000, 2.200 funcionários. Mas a gente vê que são pequenas e médias empresas, temos empresas de capital aberto na bolsa, empresas teles e de internet, óbvio, mas a gente vê ali a predominância de empresas regionais de 5 a 50 funcionários. Eu vou te fazer umas 2, 3 perguntas agora, depois a Cláudia também vai fazer uma no sentido do Cindy Experience. O que você falaria para essas pessoas? Você já falou muito aqui, você já falou, olha, o pilar do caixa, o pilar do comercial, a questão de processo, a questão de pessoas, que foram os 4 itens que você colocou. Mas o que você falaria para esses que vão estar lá, empresa de portão, de segurança, de mão de obra, ou um insight, ano eleitoral, você está estudando economia, beleza, é a minha praia, mas o que você falaria? Fica ligado, eu tenho visto nos empresários, acho que essa é a tua grande contribuição. Como você está lidando com muito empresário, onde 96 empresas ou 96% cresceram suas vendas no teu programa? Eu atendi 96. Se eu te disser que 5 não viraram, é muito. Então você atendeu 96, 91, então deu 96%, que é 4% só. Então, você que tem toda essa vasta experiência, tudo que você tem visto agora nos últimos tempos, o que você diria para esse pessoal que está nos assistindo, que você alertaria? Olha, cuidado aqui com isso, eu tenho visto muita gente que é um problema, por exemplo, vou te dar a deixa. Um problema maior hoje no Brasil, que é a reclamação de 11 em cada 10 empresários, é mão de obra, qualificação de mão de obra, que no país não tem, que é um problema endêmico que a gente sabia que a educação do país, do jeito que estava sendo levado nos anos 80, 90, 2000, ia acabar chegando em 2 ou 3 gerações no colapso que a gente está hoje. Não tem mão de obra treinada, o país cresce economicamente, mas não acompanha educacionalmente. O que você falaria aí para o empresário? De forma muito didática, adoro. Vamos lá. Primeiro passo. O que você faz, você faria em qualquer lugar do mundo, certo? Certo. Porém, você tem um contexto chamado Brasil. E você não pode ignorar isso. O que eu sempre digo para os empresários? Ter negócio no Brasil não é para amador. Não é para amador. Logo, vamos entender o Brasil. O Brasil é um país altamente consumidor, sem dúvida. Porém, 80% das famílias brasileiras hoje, na data de hoje, estão endividadas, ok? Nós temos uma dívida pública muito alta e o nosso governo, eu não estou sendo partidária, porque não é um problema dele, já é um problema de outras gestões, eles não estão preocupados com isso. Existe uma preocupação em manter-se no poder, porque eles ganham muito mais dinheiro do que de fato botar jeito aqui. Logo, você empresário, você movimenta a economia. Por quê? Porque você emprega. Então, o que você precisa entender? Como sobreviver num país com uma taxa de juros alta? Você provavelmente, se tem problema de vendas, você precisa pegar capital no mercado. O capital está muito caro. Então, para você não pegar o capital no mercado, porque você vai ter problema lá na frente, porque não existe uma previsibilidade de diminuição dessa Selic, a considerar que nós estamos falando de um ano eleitoral, você precisa ter o seu caixa. Para você ter caixa vindo da sua própria empresa, primeiro passo, você precisa ajustar as suas contas. Primeiro passo, você vai olhar tudo aquilo que você tem de custo e você vai reaver. Não é cortar a melhor manteiga se você tem um restaurante, porque o teu cliente vai sentir falta. Cuidado com a economia burra. Segundo passo, você vai ter que vender mais. Mas não necessariamente vender mais, porque a venda tem um custo. Você tem que vender melhor. E aí, eu não vou aqui enveredar
porque são muitas as estratégias, mas diminui-se o custo, venda melhor para ter uma sobra. Com caixa, meu querido, você fica mais livre, você não depende do capital externo. E aí, se você vende produto, vamos lá, o que você tem que fazer? Você não pode subsidiar o insumo para atender o seu cliente. Tem que ter um ciclo de conversão de caixa muito rápido, ou seja, você fechou o negócio, esse dinheiro do faturamento tem que virar receita logo para você comprar um insumo para poder atender o cliente. O que eu vejo é muito dono de empresa que vende produto, que ele acaba comprando o insumo, ele presta o serviço e fatura depois. Cara, você está descasamento de caixa, subsidiando a venda. Bitributação. Muitas vezes, opa, né? A gente nem falou de Bitributação. Agora, em relação a serviço, então o produto você já entendeu, diminui o ciclo de conversão de caixa para você ter esse capital, para você comprar o insumo e poder atender. Em relação a serviço, o seu insumo é gente. Gente se treina. 1, não, 2, 3, 9, 10. Por quê? Qual é o custo do Brasil? Mão de obra pouco qualificada. De educação e técnica. Não sabem fazer e educação no sentido de comportamento. Logo, cabe a você. É o que eu digo. Empresas viraram escolas. Escolas viraram empresas. Você vai ter que preparar o seu pessoal. Dá trabalho? Muito. Mas é a única saída. Para cada um americano em produtividade, nós precisamos de 5 brasileiros. Uau! Então você tem que treinar gente. Não tem segredo. E aí entre o que você falou, muito legal essa reflexão que você deixa pelo seguinte, principalmente porque é o dado estatístico que eu gosto muito. Um americano para 5 brasileiros. O americano é melhor? Não, de repente ele só é melhor treinado. Ele é melhor educado ao longo. Não significa até o brasileiro, pela cultura que a gente é criado, pelas condições econômicas e as condições históricas econômicas do país, planos econômicos e tudo mais, o brasileiro ele até consegue ser mais adaptável em qualquer ambiente. Por isso que muitos brasileiros, quando vão para fora, prosperam e se destacam, porque a gente tem aquela questão de adaptabilidade bem particular do latino, que é pau para toda obra, ou seja, o latino ele é um cara trabalhador. A gente às vezes tem fama de preguiçoso, não, a gente tem fama de desregrado, a gente tem fama de indisciplinado, porque também é cultural. E eu não vou estender isso a todos os brasileiros, todos os argentinos, todos os colombianos, porque existem latinos e latinos, mas a gente vê questões culturais. Que se você olhar, de repente, o indivíduo em si, com melhor preparo e colocá-los para competir no mundo empresarial, de repente o latino vai sair até melhor do que muito mais. Mas você viu que há alguns anos a própria escola agora colocou como uma das matérias a parte financeira. A educação financeira. A educação foi muito importante isso, essa mudança, né, foi primordial, porque as crianças hoje em dia até, porque hoje é tudo muito mais fácil, pelo menos a gente sabe como acesso, né? A gente vive essa realidade por conta de acesso tecnológico. Então, assim, as crianças, né, elas não têm uma educação mais fácil do que antes, que era a nossa, uns anos atrás, décadas atrás. Então, eu achei que essa iniciativa da educação de aprimorar e implantar o sistema de como lidar com o dinheiro é muito importante. Porque lá na frente vão ser empresários novos, né? Sim. E já tem essa educação vinda de lá de trás. Sim. Isso foi primordial. E aí, como a gente agora, eu quero acelerar um pouquinho, porque a gente caminha para o fim, mas tem uma série de perguntas que são muito legais e que retratam também muito da Lara, do que vai ser Lara no Cindy Experience. Se você pudesse, por exemplo, coisa rápida, você não precisa ser bate-bola, ping-pong, mas para eu conseguir extrair mais de você. Porque eu falei, 40 minutos, 50 minutos não dá. Precisaria de horas. Mas se você precisasse lá naquele mercado condominial, que a gente vê os síndicos, que eles são pequenos gestores de vários CNPJs, e a gente acaba se perdendo no dia a dia. Atendimento do público no WhatsApp, do condômino. Demanda, né? Demanda, tem que ver manutenção. Rapidinho, o que você falaria para os síndicos, que é um dos públicos que vão te assistir lá? Muito dos empresários, eu quero muito que os empresários que estejam lá te vejam. Eu já vou fazer uma pergunta sobre empresário, mas para o síndico, o que você vê? O síndico é um pequeno CEO de um condomínio e o síndico profissional é um CEO de vários condomínios. O que você falaria para ele ali, basilar, um princípio basilar para ele, de repente falar,
para você poder escalar, se organiza aqui, tudo tal, faça o método escala, enfim. Mas o que você falaria em termos aí de produtividade, em termos de mentoria empresarial? O método escala rapidamente, ele te ajuda a escalar o seu negócio. Nós já ofertamos para alguns síndicos profissionais, eles acham que é balela. Por quê? Porque o síndico profissional, ele pensa como CLT. Quando o síndico profissional deixar de pensar como CLT, não é para comprar meu produto, compra o que você quiser, só que você é um business. E por que você cai? Porque você pensa que é CLT. Se você pensa que é CLT, você não contrata, você não tem equipe. E por que tem que ter equipe? Porque é o seguinte, eu sou condômina. Quando eu tenho um problema, eu procuro quem? O síndico. O síndico é relacionamento. Pense o seguinte, existia um modelo antes, que era, o síndico era morador. Qualquer problema, o síndico eu vejo todo dia, ele desce para lá embaixo. Na nossa cabeça existe um inconsciente coletivo de que o síndico é relacional. Agora, você é um síndico profissional, você vai trabalhar como administrativo? Você vai ficar atrás de um computador resolvendo planilha? Amigo, tira o bumbum, vai conversar com o condômino, desce, vai ver o que está acontecendo, aonde tem problema, como é que as pessoas se comportam, como é que o turista está vindo, é isso. E aí você tem que ter uma equipe por trás que vai resolver os seus perrengues. Você não é um administrativo de luxo, você é uma pessoa que conhece de todo o condomínio, conhece os condôminos, como que eles vivem, como que eles se portam. A partir daí você está presente de forma figurativa, porque a liderança se dá mesmo na ausência. Então eu, enquanto condômino, eu tenho que entender que lá tem um síndico que organiza a coisa toda. E aí você tem que ter uma equipe que seja mínima, que vai, de fato, dar vazão às demandas de ordem mais operacionais que eu vejo que não é o seu papel. É isso, guarda essa frase, hein? Você pensa como CLT, apesar de você ser um pequeno gestor. CEO de negócio, pequeno gestor. E aí, agora falando para o CNPJ, a gente falou para os síndicos e agora para o CNPJ. Você vai estar lá em agosto, o Syndic Experience está chegando, falta menos de 2 meses, e aí você vai, eu sei que você já falou aqui de método escala, você já falou de pilares financeiros, você já falou que estuda economia, você já falou de tudo que o empresário precisa ter, e você conseguiu falar isso de forma condensada aqui rapidamente para a gente, porque o tempo não é grande. Lá, o que você quer dar de mensagem do ponto de vista do teu negócio, do teu business que você vai palestrar? Eu sei que você tem N possibilidades, a gente falou aqui fora do ar de 2 ou 3 possibilidades que você já pensou para o setor condominial. Mas independente de você falar e quando você chegar lá e decidir tua palestra, de falar do setor condominial, que recado que você quer colocar? Vou dar um exemplo. Olha, eu quero dar um recado sobre a melhoria da educação financeira no Brasil. Eu quero passar o recado da escalabilidade do negócio do empresário brasileiro. O que Lara Matos, o que podem esperar de Lara Matos lá? Eu acho que a palavra que traduz tanto para síndico quanto para empresário é a profissionalização. Nós estamos na cidade mais verticalizada do Brasil. O que você está esperando, meu cara? Você tem que ser o melhor. Por quê? Vamos lá. Aí eu talvez toque num ponto nevrálgico. O que é fala comum? E vocês sabem do que eu estou dizendo. Quando se fala de síndico, quando se fala de serviços para condomínio, existe uma fala comum de que é político, só entra quem está na bolha. Gente, a gente tem que parar com essa imagem. Porque quem tem que prevalecer é aquela empresa que melhor oferta, tanto no produto quanto no preço. Sem dúvida, você tem que ser competitivo. Como que eu vou ser competitivo no preço se eu não sou profissional? Porque se eu não sou profissional, eu não faço gestão financeira. Se eu não faço gestão financeira, eu não sei trabalhar a minha margem. Se eu não sei trabalhar a minha margem, eu precifico errado. E aí eu me torno mais caro, eu não vou conseguir entrar. Se eu não sou profissional, eu não tenho a entrega perfeita. E a sua entrega tem que ser perfeita porque tem um monte de gente fazendo como você. Então, tanto para o síndico profissional, que é uma profissão do futuro, tanto quanto para a empresa que presta serviço, não adianta ficar batendo na porta para fazer networking, para querer entrar no condomínio. Você tem que entregar melhor, seja em preço, seja no produto ou no serviço. Para isso você tem que se profissionalizar. E a gente acabar com essa pecha de que existe uma politicagem, existe um toma lá da cá, que é o que se ouve muito,
e que ninguém se beneficia. O síndico não se beneficia porque ele perde crédito, o condomínio muito menos e os prestadores de serviço também. Por quê? Porque para você entrar nesse jogo, se é que ele existe, você vai se prostituir e não é sobre isso. Porque se for sobre isso, o mercado não se sustenta e a gente não vai perder a oportunidade de ter Santos como uma referência em profissionalização na área que de fato a gente tem na mão, que é a verticalização. A gente tem lugar de fala, a gente tem total. A gente tem mundial, é isso. E o que você está colocando, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, da profissionalização não só do síndico, mas do mercado condominial, o Syndic Experience ele vem justamente para a gente tentar mostrar o seguinte, a maior feira de condomínio do Brasil é aqui. Não é em São Paulo, que a gente está a 70 quilômetros. O espaço estava disponível, Laura, eu sempre falo isso, o espaço estava disponível, mas não tinha ninguém para executar. Encontrou alguém ali, alguém que querem executar, saiu. E aí você está aqui, presente, você está lá no Syndic Experience, você tem que justamente ter esse olhar. Se você continuar tratando a coisa com amadorismo você vai receber, inclusive sua remuneração. Exato. E é o que as pessoas precisam pensar. E aí eu fico muito contente desse recado que você coloca, porque a gente vê que a gente tem mão de obra educacional, a gente tem mão de obra boa também para prestar serviço, a gente tem mão de obra para encontrar as pessoas numa feira, ou seja, a gente tem executores, a gente tem pessoas que têm uma porção de destaque nos seus setores, basta você querer. E aí sem discurso piega, sem aquela coisa bonita, floreando, porque a gente está na frente da câmera e precisa fazer. Vai de você querer fazer. Óbvio que eu quero fazer tudo o que eu faço como síndico com perfeição, mas eu erro. O fato de você buscar a perfeição e errar não significa que você não busca a perfeição, que você não quer porque você continua errando. Significa que você precisa mudar processos, precisa colocar um pilar ali a mais na tua empresa para que você atinja isso lá na frente. São os braços. E aí consiga vender com mais profissionalismo, vender com uma maneira que o seu serviço se diferencie do outro, e aí naturalmente você vai ganhando mercado, e aí entra dentro da escalabilidade, enfim. Estou tentando condensar numa fala final tudo que você conseguiu falar num curto espaço de tempo, e que lá as pessoas vão poder te assistir. E aí é o seguinte, você tem mais alguma pergunta? Que eu vou finalizar com ela. Não, finaliza. Eu ia falar para ela dar todos os contatos então dela. É isso aí. Então faça essa pergunta, porque era a minha próxima pergunta. Bom, primeiramente, agradecer a sua vinda, foi um prazer conhecê-la e, lógico, vamos ter 2 dias aí de Syndic Experience que você vai estar lá, além de palestrar, queremos você dentro da feira todos os momentos. Fazendo network, fazendo ela vai network. captar empresários com certeza, escalo, com certeza. E a gente vai estar junto. Vai levar muita gente no bolso lá. Deixa o teu contato para as pessoas que estão nos assistindo. Tanto da oficina quanto da Lara. Eu acho que o mais fácil é você olhar os meus conteúdos no Instagram, @lara_matos com 2 T's, ou @oficina de gestão. Aproveitando, eu pergunto para as pessoas, vai estar no Syndic? Vai estar no Syndic? A maioria ok, alguns não sei. E aí é a resposta que eu quero. Eu falo assim, o que te faz não estar? É isso que eu falo da profissionalização. Lá você tem educação, você vai ter informação. Lá você tem muitos empresários, networking, até para você olhar os seus concorrentes e saber como você pode fazer melhor que eles. Lá você tem gente falando da mesma coisa na mesma hora, então tá todo mundo com a mesma mentalidade, com a mesma consciência voltada para isso. Então não tem. E aí, para piorar, você paga mais caro para ir para São Paulo e não ter, né, o que a gente está ofertando aqui. Então, meu amigo, está na hora de você mudar sua mentalidade, venha para o Syndic Experience. É isso aí. Muito obrigada por estar com vocês. Nossa, obrigada. Mas olha, a gente que agradece, Lara, obrigado. Eu estive com você nessa semana gravando lá na Oficina da Gestão podcast, e cada vez que a gente senta, seja no Rotary, seja em outra roda, a gente vê e a gente fica feliz o quanto que é importante nossos amigos, que apesar de amigos, a gente quer que os nossos amigos prosperem e a gente ter amigos que fazem a diferença. E acho que isso é o melhor de ter amigos, mas amigos bons. Não só bons amigos, mas amigos bons no que fazem. E aí poder enxergar tudo isso, ver tudo que a gente trocou nessa semana 2 vezes, você comigo e eu com você agora, junto com a Cláudia,
Eu fico muito feliz de ter você no Cindy Experience, é uma honra para a gente. Não pensa que a honra é sua de estar num evento, não, a honra é nossa de você compartilhar tempo e conhecimento. Repito de novo, sem ser piega, sem ser discurso bonito para a câmera, mas é muito bom quando a gente consegue aqui, nesse extrato que a gente está, regional da Baixada Santista, ter gente boa que fala em qualquer lugar do Brasil, quiçá do mundo, porque esse tema, você também consegue levar o teu tema para o mundo inteiro. Basta querer. E já levou, já estudou fora, já tudo. Não deu nem tempo de falar o currículo inteiro dela, tá? Então, mas eu acho que isso a gente... você consegue ver nas redes sociais dela. O mais importante foi extrair dela o que a gente conseguiu hoje, que é extrair conhecimento e mostrar um pouquinho do que você vai encontrar lá do Cindy Experience. Então, só tenho a te agradecer, muito feliz de ter tido você aqui, muito feliz de ter debutado com uma amiga nos palestrantes, e a gente vai ter outro, você vai começar a assistir os colegas palestrantes, seja do mercado condominial ou não. E pessoal, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Pod XP, o podcast do Cindy Experience, hoje com Lara Matos e junto comigo aqui a Cláudia Alonso Amorim. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que em breve teremos mais episódios. É isso aí, obrigado.